Adnan Demaski, ex-prefeito de Paragominas, palestrou para jovens e falou sobre as perspectivas econômicas do município de Paragominas na noite de sábado, dia 27 de abril. Falou sobre a economia do município nesses últimos anos e sobre as duas áreas que Paragominas tem maior produção e da sua importância para a cidade. No ano passado, 2023, Paragominas teve a produção da mineração em bauxita, gerando 440 milhões de dólares. O setor que lidera em produção no município é o agro. Soja, milho e gergelim são responsáveis por gerar 749 milhões de dólares em produção em 2023. Muito boa noite a todos. Muito honrado, feliz com o convite para estar aqui com vocês, jovens. E sentadinho ali com a minha esposa, eu pensei que estou num dos dois espaços mais importantes de qualquer comunidade, de qualquer sociedade. E eu estava me lembrando, me permitam começar contando um fato rápido para vocês, da primeira vez que eu fui como prefeito numa comunidade do interior da zona rural, lá próximo a Paragonorte, uma comunidade que estava se formando, tinha umas 50 famílias só. Isso na primeira viagem que eu fiz como prefeito. E lá chegando, a escola só tinha uma salinha de madeira, escola de madeira, depois fizemos de alvenaria. A professora me recebeu com as crianças, umas 30 crianças, me levou para a sala de aula, e lá as crianças, na sua inocência, pureza, declamando poesias, poemas, e a gente conversando sobre sonhos. Um momento muito gostoso, mas eu tinha que ir para a reunião com a comunidade, que era ali próximo, e saí com as crianças, até de mãos dadas com as crianças, em direção ao galpão, um galpão pequeno, próximo, 50 metros da escola. Tinha umas bandeirinhas na frente do galpão, e aí a gente foi entrando, as pessoas estavam todas lá dentro, e ao entrar, eu vi garrafas nas prateleiras de vidro, garrafas de bebida, prateleira grande no fundo, com garrafas penduradas. Era um clube particular, um bar, uma discoteca, não sei o nome. E confesso a vocês que fiquei muito constrangido. Eu, conversando há 5 minutos atrás de sonhos, levando as crianças para uma reunião num bar. Nada que contra os bares, são atividades lícitas, mas eu sentia que não era o Adnan que estava ali, era um líder. E um líder tem que encaminhar, tem que dar exemplo, tem que, ao ser seguido, tem que ser sempre para o caminho do bem. E aí saí rapidamente com as crianças, ninguém entendeu, tinha uma árvore frondosa, o pessoal da prefeitura que estava comigo entendeu, percebeu, percebeu tarde, mas depois tinha um outro galpão que não encontraram a chave lá, e era uma igreja, e eu fiz a reunião na igreja. A partir daquele instante, todas as minhas reuniões em comunidades tinham que ser num dos dois espaços mais importantes de qualquer comunidade. E nós temos aqui nesse quarteirão os dois espaços. Alguém pode dizer, poxa, deve ser o estádio que o Adnan está falando. Afinal de contas, eu passei 3 anos e meio, vindo todos os dias que estava na cidade para construir esse estádio. Não é o estádio, é a escola Maria Angélica aqui do lado. Essas são as duas, estádio de concreto. Essas duas são as duas instituições mais importantes que nós temos que eleger numa comunidade. Aqui você ama Deus, nas duas você aprende princípios e valores. Por isso, além da família, da instituição família, minha primeira mensagem a vocês é que sempre valorizem a igreja e a escola, a educação. Sem educação você não consegue nunca a transformação necessária na tua vida.
e transformação é o que a gente mais vai falar aqui hoje. Por favor, quem está passando os slides. Vou falar sobre a economia de Paragominas, o futuro, para onde vai o mercado de trabalho, qual é o foco que vocês como jovens, devem estar sempre direcionados, né? Falar dos desafios que nós teremos pela frente, mas também das perspectivas econômicas de Paragominas. Por favor, passe o primeiro. Eu não tenho aqui o passador. Bom, hoje, quais são as duas atividades econômicas mais importantes de Paragominas, a nível de PIB, a nível de receita global? A segunda foi a bauxita, isso em 2023, com 440 milhões de dólares, e a primeira, o agro, mas quando eu falo agro é só agricultura, soja, milho e gergelim. Antes de falar das duas, vamos ver as demais. Será que elas têm perspectiva de crescimento, perspectiva de transformação? Vamos falar da pecuária, né? Nós temos uma pecuária, já chegamos a ter 500 mil cabeças de gado, hoje reduziu para em torno de 300 mil, em razão da perda diária da pecuária para a agricultura. Ela vai crescer ainda? Vai crescer um pouco onde? Confinamento. Vai crescer em confinamento porque tem comida, tem ração, tem resíduo da agricultura, então vai crescer um pouco em confinamento. A pecuária é importante? É importante. Vai ser transformadora? Não. Não vai ser transformadora. Temos o que mais? Madeira. O ciclo da madeira acabou. O ciclo da madeira nativa. E aí? E o reflorestamento? Vai crescer? Talvez, um pouco. A própria fábrica de MDF pode plantar mais. E a fábrica de MDF vai permitir que o MDF se transforme em móveis, com fábricas de móveis? É possível. Se ela fomentar, crescer. Nós temos um distrito, construído inclusive na minha época, para fábricas de móveis. É possível que cresça a quantidade de fábrica de móveis. É importante reflorestamento, MDF, imóveis? É importante. Mas é transformador? Vai ser transformador? Não, não vai ser transformador. E aí tem o que mais? Tem um pouco de cacau, vai crescer? Vai. Tem um pouco de açaí? Tem. Pode ter laranja, em relação à próxima Praga Norte, em razão de Capitão Poço? Pode ter? Pode. Vai ser importante? Vai. Mas vai ser transformador? Não. Tem a piscicultura, Dina, está crescendo a piscicultura? Está realmente crescendo. É importante? É. Qualquer atividade que se gere renda e emprego são importantes, é importante. Mas vai ser transformadora? Não. E a bauxita, Dinan? Vai crescer? A bauxita é importante, olha. Foi a segunda ano passado. 440 milhões de dólares, 1.400 empregos diretos. Vai crescer? Não. Por que não vai crescer? Porque a bauxita ela é transportada por um mineroduto, o pó da bauxita se mistura com água, se coloca nesse mineroduto que tem 240 quilômetros de extensão, daqui de Paragominas até Barcarena. Aqui começa com 180 metros, tá, a altura, lá, a altitude, onde está a mina. Lá em Barcarena é 0, nível do mar, então, por gravidade ele vai, tem 3 bombas possantes no meio do caminho, que você dá pressão e leva essa bauxita para Barcarena. Lá, a Alunorte recebe, tira a água, pega o pó, transforma na Alunorte em alumina, e a Alunorte manda para o Brás transformar a alumina em alumínio. Mas não é possível colocar aqui as fábricas, refinaria de alumínio? Não, já existia lá, antes da mina funcionar aqui em Paragominas. Eles processavam bauxita lá de Oriximiná, por Trombetas, vinha de navio. Mas não dá para crescer a produção de bauxita para gerar mais emprego? Não. O mineroduto ele tem uma capacidade nominal de 9,9 milhões de toneladas de bauxita por ano, e já está se transportando até mais, 11 milhões. Pressão, pressão, pressão. Então, a bauxita vai continuar gerando 1.400 empregos diretos, além da circulação, contratação de serviços, fornecedores, que ela faz aqui em Paragominas. Então, Adnan, nenhuma atividade econômica vai ser transformadora? Uma. Qual? Soja e milho, que já são o primeiro.
a agricultura já é a primeira. Se a bauxita gerou 440 milhões de dólares ano passado, a agricultura gerou 749 milhões de dólares. Um valor significativo, muito significativo. Como é que ela vai ser transformadora? Por que ela vai ser transformadora? Por quê? Antes de chegar lá, de falar do futuro, eu preciso falar um pouquinho da história da agricultura, para que vocês percebam os desafios e que também nós teremos desafios mais à frente, para que haja a transformação realmente. Passe, por favor, filha. Em 1995, com o declínio da atividade madeireira, 21 pessoas aqui em Paragominas se juntaram e plantamos a primeira safra de soja. Era uma experiência, 350 hectares na fazenda Nova Venécia. Deu certo, daqueles 21, 3 viraram prefeitos, o prefeito Sidney está aqui presente, depois eu, depois o prefeito Paulinho. Cada um de nós deu a sua contribuição para o crescimento da agricultura em Paragominas. Passe, por favor. Vou relatar aí o meu período, meus 8 anos. A agricultura, ela estava crescendo, mas muito lentamente, porque os pecuaristas tinham receio de virar agricultores. Não é uma atividade simples, tem uma tecnologia bem mais complexa. Madeireiro nem se fala, eles não queriam virar agricultores, e aí tinha que atrair agricultores. Para quê? Para comprar as terras aqui que existia de pecuária, terras com juquira, terras abandonadas, E aí fizemos muitas viagens com o prefeito lá para o Paraná. Lá no Paraná as terras são pequenas, as famílias cresceram, terra muito valorizada. Eles vendiam um hectare lá, compravam 10 aqui na época. Então colocava estande de Paragominas nas feiras agropecuárias. Paragominas, a nova fronteira de desenvolvimento agrícola do Brasil, ficava na porta. O pessoal passava na feira, no parque de exposições. O que é isso? É uma cidade. É uma cidade, e o senhor é o que? Eu sou o prefeito. Entre. Mostrava um pouco de Paragominas, um folder, ia para a rádio, ia para a televisão, fizemos palestras nas sociedades rurais do Paraná, atraímos agricultores de Maringá, Londrina, Goiorê, Toledo, Medianeira, Céu Azul, e muitas cidades. Por favor, passe. Depois, como secretário de Estado, novamente, não volte. Como secretário de Estado, novamente, não, o próximo. Como secretário de Estado, novamente, quando assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fui ao Paraná novamente, montamos estande agora do Estado, o prefeito Paulinho me acompanhou, divulgamos Paragominas novamente. Resultado, a agricultura começou a crescer, Paragominas hoje é cheia de paranaenses, todos vieram naquela leva, e aí tivemos um crescimento. Por quê? Porque compraram terras aqui, arrendaram, fizeram parceria, as terras valorizaram, compraram casas, a economia cresceu. Por favor, passe. Você não pode imaginar uma atividade econômica se você não tiver formação da mão de obra, se você não tiver nem a formação superior e nem a formação técnica. Qual é a universidade que tem cursos voltados para o agro? É a UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia. A UFRA não tinha no seu planejamento nenhum projeto de ir para o interior. Nós fomos até a UFRA, fizemos um convênio, construímos com recursos da prefeitura o primeiro bloco da UFRA. A UFRA não tinha no primeiro ano recursos para pagar os professores, nós pagamos com recursos da prefeitura um ano todo o custeio da UFRA, com recursos municipais, e ela veio com cursos de agronomia, zootecnia, engenharia florestal, para que você pudesse formar os profissionais que queriam trabalhar na agricultura. Os nossos filhos daqui de Paragominas, porque se não formasse ia vir de fora, como vem ainda, E você precisava de cursos técnicos. Nós trouxemos o Instituto Federal Tecnológico,
que até conversando com o Feliciano esses dias, nem sei se hoje está com cursos voltados para o agro, mas são as duas instituições que nós trouxemos para a cidade. Passa, por gentileza. No meu período também, nós precisávamos colocar energia no campo. Como é que você vai produzir se você não tiver energia? De programas federais e estaduais, nós prospectamos 4.800 quilômetros de energia monofásica em todo o município. Toda a propriedade passou a ter energia monofásica, mas depois foi crescendo, precisava colocar o silo secador lá no campo, precisava colocar irrigação, os pivôs de irrigação. Para que aquele pivô? Você produz uma safra em razão das chuvas. Quando você consegue plantar cedo e chover de forma regular durante o inverno, você planta a safrinha, segunda safra. Mas, se você tiver pivô para plantar no verão com água, você colhe 5 safras a cada 2 anos. E aí tem que ter energia trifásica, energia mais forte, mais firme. E nós, vote por favor, e nós, com recursos da minha secretaria, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, trouxemos 730 quilômetros só para a implantação de silos secadores e de pivôs para irrigação. Passa, por gentileza. Mas, meus amigos, aí foi o momento mais difícil, talvez um dos mais difíceis da nossa história. Em 2008, a agricultura deu uma estagnada em razão de uma grande crise econômica e ambiental que a gente viveu. Em 1958, guardem essa data, Juscelino Kubitschek inaugurou a rodovia Belém-Brasília. Primeira rodovia ligando o Brasil, o resto do Brasil à Amazônia. A Amazônia não tinha ligação com o resto do Brasil. Naquela época, em 1958, nós só tínhamos 5 milhões de habitantes na Amazônia. Onde é que eles estavam? Todos estavam nas margens dos rios, em cidades nas margens dos rios. Belém, nas margens da Baía do Guajará, Manaus, as margens do Rio Negro, Imperatriz, as margens do Tocantins, Santarém, as margens do Tapajós, Macapá, as margens do Rio Amazonas, Rio Branco, as margens do Rio Acre, São Miguel do Guamá já existia, as margens do Rio Guamá. As únicas estradas eram os rios. Você não tinha nenhuma cidade no meio da floresta, longe dos rios navegáveis. Aí, você tinha 99,5% da Amazônia em floresta ainda em 1958. E JK inaugurou a Belém-Brasília e estimulou a vinda de brasileiros para colonizar essa região. Quando ele determinou que se construísse a Belém-Brasília, ele falou: Bernardo Sayão, eu quero construir uma estrada que rasgue 1.500 quilômetros do Cerrado e arrombe 500 quilômetros da selva amazônica. Pois bem, ele construiu. Desses 500 quilômetros da selva amazônica, 350 passou a ser de Paragominas. Paragominas, ela ia até Dom Eliseu. E o primeiro desmatamento que aconteceu na Amazônia, no meio da Amazônia, foi aqui, em Paragominas. Paragominas foi a primeira cidade a ser construída, muita gente não sabe disso, no meio da floresta, longe dos rios navegáveis. A primeira cidade, nas margens de uma rodovia. E aí, você tinha que colonizar essa região e começou-se o desmatamento da Amazônia. Até então, o mundo não tinha ouvido falar de desmatamento da Amazônia, porque não tinha desmatamento. E aí passamos 20 anos. Era algo heróico na época, era um ato de bravura você desmatar a floresta, né? Era legal, era permitido. Parabéns para os nossos pais, para aqueles pioneiros, para os bandeirantes, desbravadores. Então passamos 20 anos desmatando. Só em 1976 que se construiu uma nova rodovia, que foi a Transamazônica, e aí outras cidades começaram a fazer isso, e aí deixou de ser exclusivo de Paragominas o desmatamento, mas já estava associado à nossa imagem. Aí veio a década de 80, 90, Paragominas chegou a ter 400 madeireiras naquela época, 400 serrarias, e a serraria, naturalmente, ela deixava 2 resíduos, né? Tinha a imagem do caminhão transportando tora, mas deixava 2 resíduos: o pó de serra, que queimava, não parava de queimar, nunca parava de queimar, era sempre aquele fumaceiro,
e os fornos de carvão, que exalava aquela fumaça. Você transportava lenha nas caçambas velhas, caía na cidade, aquilo esparramava na cidade, era um fumaceiro enorme. E aí o que era permitido passou a ser proibido. Passou a ser proibido. O mundo passou a ter consciência ambiental e, de uma hora para outra, Paragominas parou. Os agricultores chegaram comigo e disseram: prefeito, me permita, não é pejorativo, é porque eu guardei isso na cabeça durante muito tempo, nós não conseguimos vender nossa soja, prefeito. A Cargill não quer comprar, porque a soja de Paragominas é um grãozinho e ela é de desmatamento. Quando junta esse grãozinho com o paneiro grande da Cargill, contamina o resto do paneiro todo, então nós não conseguimos vender o soja. O senhor foi buscar a gente, o senhor vai devolver a gente? Naquele instante eu percebi o seguinte: não era um problema só ambiental, era um problema de ordem econômica, era o futuro da cidade que estava em jogo, porque todos nós apostávamos na agricultura. Dia seguinte chegou o arco de fogo, 200 policiais federais ficaram no parque de exposições, passaram 40 dias prendendo gente, prendendo empresários, fechando empresas, apreendendo produtos, multando, autuando. E aí nós não tivemos, passa por gentileza, outra alternativa, senão reunir a sociedade, reunir todos, e nós reunimos todos e fizemos o primeiro pacto, o Pacto pelo Desmatamento Zero. A gente tinha que mudar a forma de trabalhar e eu sozinho não podia resolver isso com um decreto. Então a gente fez um pacto com a sociedade, foi uma decisão coletiva. E permitam dizer que isso é importante falar com vocês são jovens, na época eram crianças, nem se lembram, mas isso não se pode retroceder, porque hoje você não pode imaginar uma atividade que não seja ambientalmente correta, nem socialmente justa. Nós, passa por gentileza, passamos a monitorar o desmatamento e combater. Fomos o primeiro município da Amazônia a monitorar o desmatamento, o primeiro a multar também aqueles infratores. O desmatamento foi caindo a níveis quase que zero. Passa por gentileza. Fizemos o planejamento territorial do município, isso é importante. Pegamos propriedade por propriedade, verificamos qual era a área que ele podia produzir, qual era a área que tinha que preservar, qual era o passivo ambiental que ele tinha que corrigir ao longo dos anos, porque às vezes derrubou as margens da nascente, você tem que restaurar. E aí passamos a legalizar todas as propriedades do município ambientalmente e conceder aqui a licença ambiental para que eles pudessem produzir com tranquilidade. Ao mesmo tempo trouxemos para cá o ITERPA para legalizar as propriedades, dar o título de documento. Passa por gentileza. Resultado, 2 anos depois, a imagem mudou. A mídia, que era negativa, passou a ser extremamente positiva. Da Paragobala, a gente virou a Paragobela. A Cargill, que não queria comprar soja aqui mais, veio para cá e aqui se instalou. Ela está lá na BR. Aqui ela se instalou. Os produtores tiveram segurança jurídica, passaram até a autoestima lá em cima, passaram a crescer a produção, chegou mais gente. Hoje nós temos 300, passa por gentileza, 300 mil hectares de grãos plantados. 300 mil hectares em Paragominas de grãos plantados, e a região tem 500 mil hectares. Aqui, meus amigos, é a transformação. Eu falei muito em transformação. Esses são os números da transformação. Esse é o futuro de Paragominas. É aqui que vocês vão ter que focar as atenções de vocês, porque aqui que vão surgir as oportunidades para uma pequena empresa, para uma startup, para alguém que se forma em agronomia conseguir uma boa vaga no mercado de trabalho. E vocês têm que focar, porque esses empregos têm que ser de vocês e não ter que ir buscar gente de fora. Se eu tentar explicar, hoje 1 hectare plantado em Paragominas, 1 hectare, vamos fazer essa reflexão. 1 hectare plantado em Paragominas, você pode plantar por ano, você colhe na safra algo em torno de 55 sacas de soja por hectare, colhe até mais,
mas eu fui conservador aí. As 55 sacas de soja você vende por R$ 6.600. Aí na safrinha, colheu a soja, planta a safrinha. Você colhe 70 sacas de milho, pode até colher mais. Mas eu coloquei 70 que você fatura ali R$ 3.500. Então, num hectare, você gera hoje R$ 10.100. Ah, Dinan, mas isso é só para o agricultor. Não. O agricultor produz R$ 10.100 no hectare, ele compra o insumo na loja, ele compra o trator na revendedora, lá tem funcionário, ele contrata um profissional para fazer o projeto, para captar o recurso no banco, ele conserta no borracheiro o pneu da sua máquina, ele abastece no posto de gasolina, ele compra no supermercado, lá tem funcionário, porque ele gerou esse dinheiro, e esse dinheiro circula na economia da cidade, R$ 10.100. O que vai acontecer agora? Agora já vai começar a acontecer. Os dois maiores players do município na agricultura, Copernorte e Ji-Paraná, anunciaram que vão transformar, porque hoje essa soja se vende toda para a China. Vão transformar em agroindústrias. O que é isso? Processar soja e milho aqui para gerar emprego aqui, em vez de mandar para a China para gerar emprego na China. E aí, como é que vão fazer? A Ji-Paraná vai montar uma esmagadora de soja. Só montar a esmagadora de soja resolve? Não, já é meio caminho andado. Uma esmagadora de soja, você precisa de 300 mil hectares de grãos para ter escala, custa coisa de bilhão. Parabéns para a Ji-Paraná, parabéns para a Copernorte, porque ela vai trabalhar produtos do milho. E aí, você vai fazer o que quando esmagar a soja? Você faz o farelo e o óleo de soja. O farelo de soja e o farelo de milho, você junta e transforma ele em proteína animal, em suínos e aves. Onde tem farelo de soja e farelo de milho, tem aves e tem suíno em qualquer lugar do Brasil. Aí esse mesmo hectare de soja e milho que você você gera hoje R$ 10.100, você vai poder gerar R$ 45.790 se for aves e R$ 45.480 se for suíno. Observem a agregação de valor, 4,5 vezes a mais, sem plantar mais um hectare, só com a produção que nós temos hoje, se nós conseguirmos chegar nesse estágio. Para chegar nesse estágio, é importante que haja sociedade envolvida, e governo. Governo é importante. Governo não cria, não gera emprego nenhum. Nenhum governo gera emprego. Mas o governo, ele cria as condições, como nós criamos aí, eu mostrei agora, ele cria as condições para que você possa chegar nesse estágio. 4,5 vezes a mais. Se eu falei que era 749 milhões de dólares que gerou ano passado, multiplica isso por quase 5. Quase 4 bilhões de dólares circular na economia de Paragominas. Aí estarão as oportunidades. Passa, por favor. O índice de desenvolvimento humano de Paragominas 0,645 é médio. Dinan, mas lá tem 600 mil hectares de grãos, Paragominas tem só 300. Se fosse só isso, você não tinha o dobro da renda, você não tinha 4,5 vezes mais a renda per capita, você tinha o dobro, E Sorriso não tem outra coisa, só tem isso, grãos. Não tem uma mineradora como tem em Paragominas, não tem fábrica de MDF como tem em Paragominas. Sorriso tem 65 mil cabeças de gado, aqui nós temos 300 mil cabeças. Então uma coisa podia compensar a outra. Onde é que está a diferença? Aqui, nós temos 7.383 empresas em Paragominas, Sorriso tem o dobro. Mas não significa dizer que é o dobro, não. Qual é a diferença? Aqui, 1/3 dessas empresas são empresas de agroindústria, avicultura, suinocultura e o biocombustível. Então, nós podemos chegar em pouco tempo ao padrão de Sorriso. Para isso, nós temos que estar mobilizados, a sociedade, para que a gente possa criar as políticas necessárias para chegar nesse estágio. Eu finalizo, meu tempo está terminando, dizendo que quando eu cheguei aqui tinha uns apps
no meu zap, de alguém muito generoso de vocês aí, dizendo: doutor Dinan, anuncie que o senhor vai ser candidato. E eu vim anunciar que não serei candidato. Eu vim querendo que vocês anunciem que vocês serão os candidatos. Eu sou jovem também como vocês, sou um pouquinho menos jovem, mas nós precisamos colocar os jovens na política. São vocês que precisam, sempre um conselho dos mais velhos, tocar essa cidade. Quiçá essa próxima eleição seja a transição realmente para que a juventude possa assumir os destinos da cidade. Passa, por favor, é o último slide. Eu já servi minha cidade, servi meu estado, vou continuar servindo. E convido vocês para participarem desse movimento, viu, Feliciano? Felipe, esse movimento será um movimento Nossa Paragominas, para que a gente possa estar mobilizando a sociedade civil organizada no movimento cívico, político, mas apartidário, para que a gente possa discutir desenvolvimento econômico, com três eixos. Já fizemos a terceira reunião. A gente quer criar um plano Paragominas 2050 e apresentar para o poder público, ou criar em conjunto com o poder público, de forma voluntária, participar das discussões relativas ao nosso município, inclusive tem um eixo de política e cidadania, divulgando carta de princípios da política, trabalhando para que os jovens possam ter informação, que a gente possa colocar os jovens na política, tipo uma escola para jovens, e também o observatório da cidadania. Vamos acompanhar a gestão pública de forma responsável, colaborando, apoiando, mas também fiscalizando. Honrado mais uma vez com o convite, parabéns, que vocês possam cada vez mais crescer, assumir a posição da juventude na sociedade, e que cresçam com valores e princípios sempre, além da família, nos dois espaços mais importantes que devem existir em qualquer sociedade. Obrigado a todos.